Boeing com 54 pessoas a bordo está perdido na Amazônia. Os pilotos, por um erro de navegação, levaram o Varig 254 a mais de 1.000 quilômetros do seu destino original. O voo de 45 minutos já dura mais de 3 horas. Sem combustível, os motores param e eles avançam sobre a floresta sem saber o que os esperava lá embaixo. Senhoras e senhores passageiros, é o comandante que vos fala. Tivemos uma pane de desorientação dos nossos sistemas de bússola. Estamos com nosso combustível já no final, mas ainda com 15 minutos. Pedimos a todos que mantenham a calma porque uma situação como essa é difícil de acontecer. Deixamos a todos com a esperança de que isso não passe de apenas um susto para todos nós. Pela atenção, muito obrigado. E que todos tenham um bom final. Milagrosamente, quando o destroçado avião para entre árvores de mais de 30 metros, 45 pessoas estão vivas. Muitos estão feridos gravemente. São 8h45 da noite e, na escuridão, o medo toma conta dos sobreviventes. O resgate só chega 3 dias depois. Nesse vídeo você vai assistir ao encontro do copiloto daquele voo com um homem que o resgatou na floresta. Detalhes que ninguém contou até aqui. Como foram os minutos que antecederam a queda, o que aconteceu com os sobreviventes e como foi o dramático resgate. Quando o helicóptero parou, eu só conectei o meu mosquetão e desci também. Foi uma emoção muito grande, acho que tanto para a gente que estava resgatando e quanto para aquelas pessoas verem 3 caras descendo numa corda, num helicóptero, depois de 3 dias, no meio da selva. Alguns já tinham perdido a esperança, a gente conversando com os sobreviventes, achando que não iam ser mais achados, que ali era a sepultura verde deles, né? Que a selva tinha se transformado num inferno verde. Então havia um clima de muita emoção. Bom, uma conversa que demorou 35 anos para acontecer. Cara, que privilégio que prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Só para contextualizar você, né? Por que esse papo demorou 35 anos? O Zili, copiloto do voo Varig 254, caído na Amazônia no dia 3 de setembro de 89. Né? O Zili era o copiloto e eu com meus 22 anos, você tinha 28, né? 28. Eu estava acabando de ser declarado membro operacional da equipe de resgate do Esquadrão Pelicano. O Esquadrão Pelicano fica sediado na base aérea de Campo Grande. Você pegar um mapa da América do Sul e botar o dedo no meio da América do Sul, você vai chegar mais ou menos em Campo Grande. E é por isso que a gente está lá, por questões estratégicas, para poder chegar, né, nos lugares mais distantes do Brasil no menor tempo possível. Bom, essa é uma história que você ainda não ouviu, você já ouviu muito o Zili contando os momentos que aconteceu Isso, dentro que daquele aconteceu voo, dentro do voo. né? Exato. Até chegar à queda do voo. E nesse vídeo, Zili, eu vou me permitir pedir para você, para que a gente conte essa parte que poucas pessoas exploraram, poucas pessoas têm conhecimento do que aconteceu um pouquinho antes da sua queda e lá na selva, né, até o momento da gente se encontrar lá no meio da floresta amazônica. Então, é um encontro emocionante porque, né, a gente já se conversa há muito tempo e agora foi um momento separado por Deus para que a gente estivesse aqui contando essa história para vocês. Zili, para contextualizar quem está nos ouvindo, primeiro é o seguinte, quem quiser saber mais detalhes, porque você já contou muita história. É só chegar. Você tem outros vídeos, vamos deixar os links aqui na descrição desse vídeo, né? Você vai lá onde está no nosso canal do YouTube e também nos cards que estão aparecendo aqui na tela. Então você quer saber tudo que aconteceu, né, até esse avião
desaparecer na Amazônia, você tem essa opção. O que a gente quer aqui é explorar o que aconteceu depois. Só que, Zílio, eu queria que você voltasse, né, no tempo, aqueles 30 minutos finais do voo 254. Né? Você na cabine de comando, naquele conflito com o comandante da aeronave, uma confusão muito grande ali, um problema enorme que aconteceu, que acabou ocasionando esse pouso forçado. Como é que foi esses 30 minutos finais dele? Paulão, então vamos lá. Meu cálculo de combustível muito intenso, porque o combustível era a nossa alma, era a nossa vida. Ali está na nossa vida. Então chegou no ponto que não tem mais retorno. E é exatamente dentro desses 30 minutos. Faltavam 30 minutos de combustível. No meio da selva amazônica, a gente não ia pousar em lugar nenhum, de verdade em lugar nenhum. Um breu, era negro o tempo inteiro, você sabe disso, a selva amazônica, uma luzinha te enxerga quilômetros de distância, e estava uma noite tranquila, sabe? Céu de brigadeiro é de dia, então estava céu de quê? Céu de coronel. De lua, sei lá. Estava sem uma nuvem no céu, estava uma noite assim, muito bonita. E você vai morrer. A grande realidade é essa, você vai morrer. Porque se a gente parar e pensar direitinho, nós temos um avião de 36 toneladas, com 54 pessoas a bordo, vai fazer um pouso que você não vai enxergar absolutamente nada. Você só sabe de uma coisa. Na melhor das hipóteses, você vai encontrar árvores. E as árvores, isso dentro da minha cabeça. E as árvores... Você não sabia exatamente o que tinha no chão, né? Isso. Podia ter um morro, Poderia, exato. E as árvores seriam uma aliada para segurar o impacto do avião. E Paulo, eu encomendei a minha vida. Mas, Zílio, como é que eu encomendou a tua vida? Eu bati um papo com Jesus. Nada de Ave Maria, Pai Nosso, não. Foi simples assim. Caramba, compadre, que merda. Por que merda? Porque aquele voo não era meu. Eu fui quebrar galho de escala. Aí eu virei e falei assim, tudo bem. Quero te agradecer por você ter me permitido realizar meu sonho de infância. Porque era a única coisa que eu queria ser na minha vida, era piloto de avião. E não era ser piloto de avião, porque piloto de avião eu sou até hoje. Mas o meu negócio era botar minha farda e chegar nos aviões grandões. Ou seja, seguir uma carreira de piloto. Então, Jesus me permitiu, inclusive, isso. Ele me permitiu ser piloto e me permitiu entrar na melhor companhia do mundo. Não é por eu ser variguiano, não, mas a Varig ficava em primeiro lugar um ano, no outro ano ainda ficava em segundo, quem ficava era a Panam, e daí por diante. A Varig, assim, eu fiz alguns voos da Varig como passageiro, era o ápice, né? Era o top. Então, Jesus me concedeu isso. Aí, agradeci a ele e virei para ele e falei assim, eu vou te pedir 3 coisas. A primeira, não me faça sentir dor, porque você sabe que eu detesto. A segunda, me perdoe se eu fiz alguma coisa de errado aqui na Terra, mas acredito que não, porque eu sempre respeitei meus pais. E a terceira, põe alguém para me receber aí, porque assim eu acredito. Quando a gente nasce aqui, não são os nossos pais que nos recebem, que nos dão carinho, que nos dão direção. Então, eu acho que quando a gente nasce, né, ou vai para esse lugar chamado morte, tem que ter alguém lá, e se não tivesse ninguém, eu ia me sentir perdido. Tamanha a minha certeza de morte. Era a morte se aproximando de forma concreta. Concreta. E silenciei minha mente. Silenciei minha mente e fiquei experimentando uma das piores sensações que eu tive na minha vida. Que aeroporto é esse chamado morte que eu vou pousar aqui no carro? Rapaz, eu vou te contar, rapaz, não, vou de irmão, porque tu é meu irmão mesmo. É um vazio. Sabe aquela sensação de ausência de tudo? Um nada, né? É literalmente um nada. Aí o comandante bate aqui no meu ombro e diz a seguinte frase. Desculpa, velho, o erro foi meu, a gente se importa no outro lado da vida. Nessa hora eu saí do meu transe, que eu sei que eu estava olhando para a direita, para o negro, e bater nesse papo com Jesus.
Aí eu olhei para ele. O comandante suava e tremia. E a cabine estava gelo. Aí eu falei assim, caramba, esse cara já está morto. E nessa hora, eu tive uma certeza de vida, Paulo, tão intensa, da mesma forma que eu sei que todos nós um dia vamos bater um papo com o São Pedro, eu tive certeza de vida. E detalhe, perfeição de vida. O que eu digo perfeição de vida? É não ser de nada aleijado. E não era só eu, era eu, ele e todos. Tanto que, vamos e convenhamos, os primeiros a se darem mal num pouso forçado noturno sem enxergar nada são os pilotos. Tá com a cara na... Exatamente. Tá na vidraça ali, né? Exatamente. E não aceitei mais a hipótese da morte. E comecei a falar com o comandante. Não, a gente vai entrar com o maior ângulo de ataque possível. É só vocês entenderem o seguinte. Um avião pesado, só árvore aqui embaixo, na melhor das hipóteses. Podia ter um morro, podia ter um monte de coisa. Se tivesse um morrote, todo mundo teria morrido. Se não tivesse árvores, todo mundo teria morrido. Mas as árvores iam segurar o peso do avião. Ou seja, a gente ia quebrar aquelas árvores e ali seria a única chance de vida. E assim foi feito. Então, deu início ao pouso forçado, abaixa o nariz, puxa o nariz, para manter a velocidade. Quando eu virei para ele, falei assim, vamos bater. Quando eu escutei o roçar das copas das árvores na barriga do avião, porque eu estava muito focado no que eu tinha que saber e fazer. Eu não queria saber de externo nenhum. Era aquele foco e era aquilo ali que a gente tinha que fazer. Não tinha outro jeito. Morrendo ou não morrendo, tanto faz. Era aquilo ali que a gente tinha que fazer. E se você está com vida, minha gente, tem tanta gente que comete erros horrorosos porque acha que a vida não tem esperança. Não tem mais solução. Não né? tem mais solução, exato. E olha, tem sim, viu? É só a gente lutar, é só a gente acreditar. De verdade. E acredite que os problemas, eles são resolvidos. Pode acreditar. Porque tem um cara aqui em cima que gosta muito da gente. E que é parceiraço. Chama-se Jesus. E briga pela vida, não pela morte. Né? Sim, sim. Porque é assim, Paulo. A vida nos oferece duas escolhas. Ou você luta ou você desiste. Né? Você escolheu não desistir. Sim, porque eu não estou vivo ali. Então por que eu vou abrir mão dessa dádiva que é a vida? Então deixa eu lutar pela vida. O mínimo do mínimo para ficar vivo. E graças E o detalhe, né, Zílio? Você, como piloto, deve ter passado na sua cabeça, cara, eu, como piloto, e tem mais 52 aqui nas minhas fotos, né? Isso deve ter te impactado muito também, né? E é uma relação interessante, irmão. Porque assim, se eu estou buscando salvar a minha vida, eu estou buscando salvar a vida de todo mundo. Então, o meu conceito, a minha crença, não era só para mim e para ele, não. Era para todos nós. Todo mundo. Literalmente para todos nós. Aí, beleza. Vamos embora para o pouso forçado. Eu focadíssimo no que eu tinha que fazer. Veio uma árvore, levou a asa esquerda. Você sentiu quando o avião ele começou a bater nas árvores? Não, porque ele começou a fazer o barulho assim, ó. Ele escutou as árvores batendo no fundo do avião. Na barriga do avião. O avião escuro, no meio da floresta. Você não deu trem? Não. Trem recolhido? Trem em cima. Porque se você põe o trem baixo, eu vou jogar na árvore, né? Mais uma arrasto. Porque arrasta. A tua razão de descida ia ser menor. E vai que tu pega uma árvore e o avião faz isso. Tanto que lá em cima eu pensei em arriar o trem. No teu treinamento de piloto, vocês passam por algo parecido Paulo, nunca. No treinamento? Nunca. Tanto que foi o primeiro pouso forçado no meio da selva amazônica com muitas pessoas vivas.
Porque por Porque via aquela história que a gente vê de acidente, num acidente desse porte com esse tipo de aeronave, porque por via de regra todo mundo morre. todo mundo morre. Porque pra você ter uma ideia, a gente entrou na mata a 420 km por hora. Não foi uma velocidadezinha boba, foi uma velocidadezinha bem importante, É considerável demais. altamente. É. Então, por via de regra, todo mundo iria morrer. As condições. Noturno, sem enxergar uma vírgula na frente. Então, caramba, quando você vê que você vai pousar em algum lugar, você tem uma visibilidade. Vocês estavam com os faróis acesos? Não, sem farol aceso. Apagaram tudo. Por quê? Não é que apagaram. Voamos até acabar o combustível. Na hora que acaba com o combustível, Você só tem luz de emergência e os instrumentos. Vocês já estavam quanto tempo sem essenciais. combustível nessa hora? Não, a gente estava com 30 minutos e vai acabando. Quando vocês bateram lá, totalmente já Não zerado. tinha um combustível, não tinha nada. A gente Tudo desligado. consumiu tudo. E sem luz, sem nada, porque como a gente veio com um ângulo de ataque muito alto, O farol não ia importar, ia estar iluminando para cima. Isso. E aquilo ali iria fazer o quê? Tudo bem que eu não pensei nisso. Iria consumir os 30 minutos da bateria. Entendi. E aqueles 30 minutos de bateria, que é o máximo que ela consegue segurar, poderia ser importante para uma comunicação, para a evacuação de emergência, porque o avião não ia explodir, porque não tinha Não tinha combustível. combustível. Não tinha nada. Então, caso desse certo, onde eu acreditava que ia dar certo, e graças ao bom Jesus deu, aí fez o pouso forçado, levou a asa, o avião entrou em curva para a direita, porque essa asa tem sustentação, e Jesus, lindo e maravilhoso, na sua grande benevolência, levou a asa esquerda, acertou o charuto e Jesus, não existe mais piloto, porque eu não conheço piloto nenhum que voa avião sem asa. Para a gente fazer uma comparação, o Legacy cortou a ponta da asa do Gol. Ele entrou em parafuso, correu para o mundo. Então, não existe piloto que voa avião sem asa. Então, Jesus, para ele nada é impossível, ele encaixou com muita maestria o charuto entre armas. Entre as águas. Aí você vai perguntar assim para mim, mas ele morreu pessoas? Morreu. Infelizmente. Morreu uma pessoa do pouso forçado que estava em pé no corredor e não atendeu o comando dos comissários, vírgula, das comissárias, de sentar e ficar em posição de pouso forçado. E as outras pessoas morreram por uma situação que até hoje é uma baita de uma interrogação. Qual é essa interrogação? A fixação das cadeiras do Boeing 737-200 suportava 9G de desaceleração. O que significa isso? Você pega 9, multiplica por 75, que é o peso padrão de uma pessoa. Então, você pega 9, multiplica por 75, vai dar 600 e lá vai fumaça. Então, aquela cadeira, ela tem que segurar uma desaceleração até 600, vamos botar 690 quilos. Todas as cadeiras se soltaram. Só ficaram presas As do fundo. Né? aquela do fundo, aquelas meia dúzia do fundo, que não reclinam. Então as pessoas morreram por quê? Por esmagamento de cadeira. Tanto que hoje eu tenho uma informação, mas eu não acredito muito, que são 28G, não acredito. Mas eu tenho uma outra que eu acho mais sensata, que são 16G. Que mudou. Não, mudou. Procedimento de fixação de cadeira. 1000%. Sim. Mudou 1000%. Hoje pode ter o pouso forçado em selva que for, A cadeira não vai desgrudar. a cadeira não vai Vai desgrudar. arrancar o fundo, mas a cadeira vai estar lá. Exatamente. Presa no- vai ficar no trilho, presa né? ali. Ou seja, ninguém vai ser projetado para frente. E, infelizmente, morreram 12 pessoas, ou seja, 11 pessoas, que uma pediu para morrer porque estava em pé, e as outras 11 morreram, infelizmente, por esmagamento de cadeira. Zile dentro do avião, o avião bateu. Sim. Você estava ali, como você falou, é como se você tivesse
numa Kombi, né? Porque o avião você está na cara de toda aquela lata que vem atrás de você. Isso. O que aconteceu com você? Como é que foi esse momento da queda? Da queda. Então eu fui projetado para frente, aí teve uma outra árvore que arrebentou o meu lado, basicamente fez um rasgo de 2,10 metros a 2,20 metros. Eu fui projetado para frente e o nosso cinto de segurança, que são de 5 pontos, né? Ombro, cintura e aqui de baixo. Então, quando eu fui projetado para frente, o cinto me travou, me puxou, me arrebentou a clavícula e eu bati com a minha cabeça na moldura da cadeira do Boeing, no qual eu tive uma fissura craniana seríssima, que eu não sabia que era fissura craniana, só sabia que meu corpo não mexia do lado direito. E lá em cima, ou seja, o que eu afirmei para o meu comandante, que nós seríamos perfeitos. O perfeito que eu digo é ninguém aleijado. Perfeito. Ou seja, eu quero sair Bem. Né? E o meu lado direito não mexia. E quando eu olhei para a minha esquerda, o comandante não estava sentado na cadeira dele, já tinha saído. O homem estava morto do meu lado, não queria olhar para ele. Peguei meu braço, botei em cima da barriga dele, ou nas costas, não vou conseguir falar com bastante precisão isso. Mas foi nessa parte aqui, ou na parte da barriga, ou na parte do trás. Virei meu corpo e vi um Dário. Eu tinha dito pela em cima que quando a gente sentisse que ia bater, iríamos abaixar nossas cabeças para que não Dário derrubara a gente. Ele disse que não tinha árvore nenhuma que arrebentar aquela fuselagem. E arrebentou. E eu mexi com a minha mão direita, a mão direita, e mexi com o meu pé direito. Eu falei assim, opa, estou com o comando das minhas extremidades. O tão aleijado eu estou. Chegou uma passageira, a Rita, uma pessoa que eu tenho um carinho, um amor muito grande. E o comandante disse para todo mundo que eu estava morto. E ela chegou lá. O comandante não tinha acontecido nada com ele, né? Nada. Ele saiu do avião. Nada, saiu do avião exatamente. E te deu como morto. Me deu como morto. Aí ela me pegou, eu me tira daqui. Ela falou assim, você é muito pesado. Eu falei assim, eu vou te ajudar com a escape rope, ou seja, com uma corda de escape. Então eu segurei com a minha mão esquerda, botei a força. Ela me apoiou, me trouxe, eu fui soltando lentamente, ela me deitou do lado do avião. Pedi ela um cigarro, fumei esse cigarro e pedi um paninho para apertar o sangue que ela disse para mim que eu estava toda ensanguentada. A minha blusa, a minha camisa do uniforme estava toda repleta de sangue. E ali, como eu não conseguia me mexer, eu tinha umas pessoas assim, por favor, me tira daqui, me tira daqui. E eu comecei a gritar também para tirarem essa pessoa dali. E por fim, Paulo, eu apaguei. Eu dormi. Dormi e acordei no dia seguinte e tive a tristeza de ver que aquilo tudo era uma verdade. Agora a gente vai fazer um paralelo, porque o que eu falei que essa história que ninguém contou. Essa parte do Zile já foi falada, né? Ele já contou isso. Mas a parte do resgate, que eu participei, eu tive, como você falou, Deus te deu presente na vida. E Deus me deu o presente de poder estar lá. Porque um homem de resgate, a gente treina muito, né? Como um bombeiro, como um policial, como uma força especial. Você tem o seu treinamento e você quer ver ele coroado com uma missão que tenha êxito, né? Então a gente se encontra em algum momento. Então nesse momento, né, no momento que o Zile estava saindo do avião, né, até por questões de comunicação, que hoje elas são muito mais aprimoradas, sim, mas na época não era assim. Não era. Né? Esse avião ele começou a ser dado como desaparecido. Já falaram que tinha sido sequestro, essas coisas assim. Ninguém até então tinha certeza da queda desse Boeing. Então, como eu fazia parte de um serviço de busca e salvamento,
o nosso esquadrão ele tem a missão de buscar, né, aeronaves, embarcações desaparecidas. Então, nesse momento, quando essa aeronave, depois de decolar de Marabá para Belém, ela não chegou, deu toda a sua autonomia, ela não chegou. Esse avião ele começou a ser dado como... ele entrou numa fase, a missão de busca ela tem várias fases. Então ele entrou na primeira fase, que seria tipo assim, puxa, uma fase de alerta, né? Então o avião já era para ter pousado, ele não pousou em lugar nenhum conhecido, a autonomia dele ele já não está mais, não tá mais voando. Então ele tem que estar em algum lugar no chão. Podia ter pousado em algum lugar, como podia ter acontecido a queda. É o que aconteceu. No esquadrão, né, esquadrão Pelicano, base aérea de Campo Grande, como eu falei, centro da América do Sul, por questões estratégicas, a gente está em Mato Grosso do Sul, já começou, né, os órgãos de controle já falaram, olha, tem uma aeronave desaparecida. E já começaram as fases de acionamento de uma missão de busca. Eu tinha acabado de chegar, assim, na vida militar, a gente faz, é como um piloto, você tem a sua escala de voo, né, e você inclusive conta que você entrou nesse voo num voo que não era seu, você não era escalado para aquele voo. É como diz a música, entrei de gato no Entrou de gato no avião. Entrei pelo cano. Entrou de gato no avião. Exatamente. E eu não era o da vez. E naquele dia, né, onde aconteceu o acidente, né, pô, a gente está falando isso em 89, você não tinha internet, GPS, internet, celular, não tinha nada disso. Né, eu era acionado por um bip. Bip, exatamente. Bip. E eu não estava de alerta, não estava de sobreaviso. No outro dia, né, no dia seguinte da queda, eu estava entrando de serviço, né? O Zile amanhecendo na floresta e eu entrando com a minha mochila operacional, uma mala de viagem, porque a gente nunca sabia para onde é que a gente, se fosse acionado, eu podia ir para o sul, podia ir para o nordeste, podia ir para qualquer lugar da América do Sul. Com a minha mala, quando eu chego no esquadrão mais cedo, porque eu ia assumir o serviço naquele dia, de resgate de dia no esquadrão, eu vi um movimento diferente na base. As combis, viaturas, indo para tudo que era lado, eu falei, opa, tem alguma coisa diferente. Só que eu não sabia o que tinha acontecido, né? Quando eu entro no hangar do esquadrão, uma porta, era um corredor estreitinho, quando eu entro no hangar, eu vi aquele cenário de gente para um lado, para o outro, um helicóptero decolando. Eu falei, perguntei para o soldado que estava ali de plantão, né, que fica no nosso ponto de apoio, eu falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, sargento, caiu um Boeing. Aí eu, foi como se ele estivesse tomando uma tijolada. Um Boeing? Caiu um Boeing? Sargento, caiu um Boeing. Eu falei, cara, não é possível. Aí, na minha cabeça, eu falei assim, eu tenho que ir nessa missão. Já tinha participado de outras missões, mas infelizmente, naquele tempo no norte do país, você tinha muito garimpo, muita aviação de garimpo, aviação precária de tudo, de segurança, de estrutura de um plano de voo inexistente, e os aviões caíam sempre por extrapolar o peso, extrapolar o limite de voo, caíam. Exatamente. Então eu tinha participado de outras missões, mas sempre resgatando corpos. Quando eu soube da notícia do Boeing, ele me deu uma certeza. Falei, cara, tem gente viva nesse avião. E me deu uma euforia. Eu falei, eu tenho que ir nessa missão. E eu vi o Cabo de Oliveira passando. A esposa dele, a gente era uma equipe pequena, todo mundo se conhecia. A esposa dele, grávida, para ter filho. E eu falei, puxa, eu vi ele com a mala dele indo pro amigo, né? Pô, esse cara vai para a missão e a esposa tá para ter filho. E a missão de busca, ela pode durar 1, 2, 3 dias, mas pode durar 15 dias, 20 dias, né? A gente não sabia onde vocês estavam. Procurar um avião não é fácil. E aí eu falei assim para ele, De Oliveira, eu vou no seu lugar. Tô entrando no serviço, tô com mala, tô pronto, vou no seu lugar. Aí ele, pô, mas sei o quê? Cara, eu vou no seu lugar. Subi numa escada, seção de operações. Eu vi a ordem de missão, que tinha o nome das tripulações que já haviam sido escaladas e estava o nome dele. Eu peguei aquela tinta Errorex, passei no nome dele e escrevi o meu nome. Falei, De Oliveira, tá tudo safo, tô indo no seu lugar. Peguei minha mala e fui para o Bandeirante.
já tinha decolado um helicóptero nosso, o H-1H, né, o Sapão, um helicóptero muito robusto, muito antigo também. Já tinha decolado aquele helicóptero. O nosso avião decolou logo em seguida, só foi o tempo de eu pegar minha mala. Tô indo no Gado de Oliveira, fui embora. E depois decolou ainda um outro avião de Campo Grande. Decolou também o C-130 do Rio de Janeiro. Um avião grande, com maior autonomia, a gente voava de Bandeirantes, você conhece. Sim. Um avião muito precário, inclusive, para busca. Um avião totalmente inadequado para fazer buceamento. Asa baixa, pouca autonomia, né? Um avião pouca aviônica, não tinha muito instrumento, nada. Então não era um avião mais adequado, mas era o que tinha na época. E decolamos com um destino a Porto Nacional. Vocês caíram a mais de 1.000 quilômetros do destino final. Exato. Ou seja, muito fora da rota. Totalmente, né? Fora. E isso dificultou muito a missão de busca, né? E esse foi o acionamento do Esquadrão Pelicano e as primeiras decolagens. Agora vamos voltar na selva, você acordando, eu decolando lá de Campo Grande e você acordando me falaram uma vez, a gente acordou no Inferno Verde. No próximo vídeo você vai saber como foi sobreviver por 3 dias na selva, em meio aos feridos e aos mortos. A sede, a dor e o medo que o resgate não viesse.